Boa noite a todos e a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar com vocês mais uma noite para transmitir a palavra de Deus. Gostaria de pedir que você já, por favor, compartilhasse o link dessa mensagem com seus amigos, familiares, com pessoas dos seus contatos, para que eles possam receber a palavra de Deus também. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos nesta noite para te bendizer, para te enaltecer, para te dar glória. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és tudo para nós, Senhor. E nesta noite nós faremos uso da Tua palavra e cremos que o Senhor vai alcançar muitos corações. Ó Deus, pedimos, Senhor, que esta palavra possa, Senhor, alcançar vidas que precisam de ouvi-la nesta noite, de forma que elas sejam encorajadas, sejam levantadas, e que elas possam te glorificar, Senhor, que elas possam também se sentirem bem e se aproximarem mais de ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos com uma noite chuvosa aqui em São Paulo, aqui em Interlagos. Não sei se aí onde você está ouvindo está assim também, mas pegue aí seu chá, sua água, seu café. Enquanto você ouve a palavra de Deus, você vai, ao mesmo tempo, bebendo alguma coisa para ir se encorajando mais, né? Nós estamos na série Vida Vitoriosa, esse é o sermão número 8, e hoje à noite nós falaremos sobre o poder do foco. Repito, o poder do foco. E para isso eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Nós leremos versos 25, 26 e 27. Provérbios capítulo 4, verso 25, 26 e 27. Diz a palavra de Deus: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o verso 27 é muito importante. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu entendo, queridos, que para termos uma vida vitoriosa, é necessário termos muita concentração, precisamos focar no alvo, nós precisamos manter esse foco. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ou ele tirou o foco de Jesus para reparar nas ondas, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Manter o foco é uma das coisas mais difíceis de se fazer, especialmente quando parece que o objetivo final está longe de ser alcançado. Manter o foco é uma das atitudes mais necessárias para que consigamos traçar o caminho e não nos desviar dele. É importante nós termos foco nos estudos, foco nos negócios, no trabalho, nos sonhos, na vida, e especialmente na salvação. E unir força, unir fé e determinação para persistir. Ter foco é ter objetivo, é estabelecer um planejamento, é ser organizado, é ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Nós estamos em um mundo hoje cheio de diversas distrações. Nós temos muitos problemas aí ao redor, mas temos também muito lazer, que também pode tirar o nosso foco. Temos muitos shoppings, muitos cinemas, muitos bons restaurantes, temos casas confortáveis demais, temos jogos eletrônicos, temos também muitas séries no Netflix ou em outros programas aí de televisão, né? Então, nada disso é pecado. Mas, com certeza, essas coisas, não sendo bem dosadas, podem roubar o nosso foco
e fazer com que venhamos nos desviar ou para a direita ou para a esquerda. Ao lado disso, amados, quanto mais distraídas forem as pessoas, mais fácil, ou melhor, eu diria, mais difícil será para elas estarem focadas na igreja, nos ministérios, nas disciplinas cristãs, na proclamação da palavra de Deus. Acima de tudo, é mais difícil para elas estarem focadas em Jesus. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que ter ou não foco é favor decisivo para o sucesso ou fracasso em nossas vidas. Por isso, tanto se fala sobre manter o foco nos dias atuais, onde estamos expostos constantemente a distrações que ofuscam o nosso foco. Com isso dito, então, nós vamos para o nosso primeiro tópico número 1, que diz o seguinte: foco é diferente de concentração. Quem sabe, até antes de entrar no primeiro tópico, mais propriamente dito, alguém pode perguntar para mim, mas por que esse sermão sobre foco? Porque, queridos, é algo muito necessário para nós termos a proposta que nós estamos apresentando aqui nas quintas-feiras à noite, que é uma vida vitoriosa. Se a pessoa não tiver foco, pouco adianta ela ser abençoada por Deus, porque ela vai desperdiçar todas as coisas. Se a pessoa não tiver foco, pouco adianta ela receber uma herança, porque ela vai desperdiçar todas as coisas. E assim consecutivamente. Então, é muito necessário que nós tenhamos uma concentração do nosso foco. O foco distraído ou um foco dispersado não ajuda muito. É como a luz, por exemplo, uma luz difusa, ela clareia pouco. Mas quando a luz é concentrada, ela pode se tornar laser e ser muito útil para a medicina ou para a indústria. Mas para isso ela tem que ser bem centrada, precisa ser bem unificada para que ela tenha esse efeito. Então, ter foco é muito importante para nós. Então, em primeiro lugar, foco é diferente de concentração. Você já deve ter conhecido alguém que em um determinado momento está bastante concentrada. E alguém vai dizer, olha, fulano é dedicado, fulano é concentrado, fulano é assíduo, fulano está lutando por alguma coisa, e claro, isso é muito bom. Mas o que nós temos que entender é que foco é diferente de concentração. Concentração é por um pouco de tempo, é por alguns minutos. Agora, o foco, ele é perene, é constante, é algo que você mira hoje para alcançar, quem sabe em 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você continua focado naquilo. Então, queridos, como eu disse, alguém pode estar muito concentrado, e claro, isso é bom, mas isso não é foco. Isso é bom, mas isso não significa que essa pessoa vá continuar focada. Isso é bom, mas é necessário muito mais do que isso para que nós alcancemos o nosso objetivo. E então, a propósito, o que é foco? Então, o conceito de foco não pode ser definido em estar concentrado em um momento apenas, conforme falamos, mas sim o tempo todo. Estar focado por um momento não é estar focado, mas sim concentrado. Foco é continuidade. Portanto, estar concentrado é uma coisa e estar focado é outra coisa. Uma pessoa pode ser ou pode estar muito bem concentrada num certo momento, mas isso não significa que ela vai ser vitoriosa. Isso acontece muito com pessoas que estão tentando abandonar um vício. Então, durante os primeiros 3 meses que elas estão na clínica, elas estão concentradas. Mas quando dá lá pelo 6º, 7º mês, isso é quase que praxe, elas começam a perder a concentração e elas voltam atrás à vida antiga. Por quê? Porque elas não sabem ainda o que é ter foco. Então, para se ter uma vida vitoriosa,
nós precisamos muito mais do que concentração, nós precisamos de continuidade também, e isso chama-se foco. Portanto, foco consiste em ter-se um objetivo e trabalhar com disciplina e com continuidade para atingir a meta estabelecida, desviando-se das distrações do cotidiano. Ainda mais, para nós, foco é manter a concentração permanente em nossos objetivos, é centrar todas as nossas forças para atingir os objetivos estabelecidos. Por isso, vamos ler mais uma vez Provérbios, já lemos capítulo 4, versos 25, 26 e 27, que dizem: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Não perca o foco, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, em primeiro lugar, foco é diferente de concentração. Em segundo lugar, queridos, é muito importante que nós tenhamos cuidado com o perigo das distrações. As distrações, eu poderia dizer que são as formas prediletas do nosso inimigo de roubar aquela vida vitoriosa que Deus tem para nós. No Salmo 119, verso 15, o salmista vai dizer o seguinte: meditarei nos teus preceitos e fixarei os meus olhos nos teus caminhos. Então, em primeiro, ele vai meditar. Meditar é uma questão de você pensar em uma coisa continuamente, não é verdade? E em segundo lugar, ele disse: olha, eu fixarei os meus olhos nos teus caminhos, eu não deixarei que nada venha me distrair. Em outras palavras, o salmista estava dizendo que ele não permitiria, ele não deixaria que nada viesse a distraí-lo dos caminhos do Senhor, que nada viesse roubar o seu foco. Ele sabia o perigo das distrações. Muitos anos atrás, foi lançado um filme que registrou nele o perigo das distrações de uma maneira muito coerente. Era sobre um filme sobre um time de basquetebol que tinha ganhado todos os jogos em uma determinada região e que agora iria competir contra um time estadual que era o time campeão. Portanto, havia muitas coisas que poderiam roubar a atenção, o foco daquele time que nunca tinha estado em um grande estádio, que nunca tinha jogado contra um time que era famoso, que era o time da maior cidade do estado, que tinha um maior, maior estádio com capacidade para 15 mil pessoas, enquanto deles só cabiam 800 pessoas, ou só cabia 800 pessoas. Então, o que aconteceu? O técnico sabia de todos esses problemas, sabiam que eles tinham uniformes mais bonitos, mais caros, ele sabia que eles tinham uma plateia que aplaudia com muito mais vibração. E o que ele fez então? Ele chamou esse time em particular e disse: olha, esqueçam a multidão. Esqueçam o tamanho da escola e os uniformes bonitos que os adversários têm. Lembrem o que nos trouxe aqui. Mantenham o foco naquilo que é fundamental. Não fiquem ocupados pensando em perder ou ganhar o jogo. Coloquem o foco e a concentração para serem o melhor no que vocês podem ser e focar no potencial. Vocês precisam estar focados no que é fundamental e concentrar-se em jogar o seu melhor.
acreditando ou não, aquele pequeno time ganhou o jogo. Por quê? Porque aquela palavra, ou aquelas palavras do técnico caíram como palavra em terra fértil, como semente em terra fértil. Eles absorveram aquela palavra e eles não deixaram que nada roubasse o foco deles. Ou melhor, eles não deixaram que nada os distraísse. E queridos, nós temos histórias semelhantes na Bíblia, por exemplo, quando Davi enfrentou o gigante Golias. Golias veio muito bem armado, muito bem equipado, ele era grande, ele era de alta envergadura, ele colocava medo mesmo, e tudo isso poderia distrair Davi, poderia tirar Davi da sua base, poderia tirar Davi do seu foco. Olhando assim de uma maneira humana, as desvantagens de Davi eram muito grandes. Era quase que certo, humanamente falando, que Golias venceria. Mas Davi não perdeu o foco, não deixou se distrair por nada. E assim também aconteceu então com esse time. Então, sem dúvidas, amados, as palavras do técnico aqui são muito relevantes para nós, e eu gostaria de repeti-las nesta noite e pedir que você aplicasse isso a você de alguma forma, de alguma maneira, de acordo com o foco que você tem para a sua vida. Então, disse o técnico: esqueçam a multidão, o tamanho da escola e os uniformes bonitos que os adversários têm. Lembrem o que nos trouxe aqui. Mantenham o foco naquilo que é fundamental. Não fiquem ocupados pensando em perder ou ganhar o jogo. Coloquem o foco e a concentração para serem o melhor no que vocês podem ser e focar no potencial. Vocês precisam estar focados no que é fundamental e concentrar-se em jogar o seu melhor. Queridos, quais são, eu pergunto, vou refazer a pergunta e dizer que a aplicação é para nós neste momento. Quais são as distrações que estão impedindo você de ter uma vida vitoriosa? Quais são as distrações que estão roubando o seu foco? Quais são as distrações que estão impedindo você de alcançar a sua meta, de alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquele sonho que você tanto gostaria de alcançar? O que é que está impedindo isso de acontecer? Lembrem-se, Deus prometeu para Josué que ele seria bem-sucedido em tudo que ele fizesse. Mas havia algumas condições para isso, e nós encontramos isso em Josué, capítulo 1, verso 7. Em primeiro lugar, Deus diz para Josué: você precisa ser forte e muito corajoso. Em segundo lugar, Josué não podia perder o foco na palavra de Deus. Deus disse: olha, tenha o cuidado de cumprir tudo, ou melhor, toda a lei que meu servo lhe ordenou. E dela você não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e assim então você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Ou seja, Josué não podia perder o foco na lei de Deus, na palavra de Deus. Aquilo era o que Deus estava determinando para Josué. E queridos, isso serve para nós também. Sem a palavra de Deus nós perderemos o rumo. Sem a palavra de Deus, nós sairemos ou para a direita ou para a esquerda. Mas com ela nós seremos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus, ela não existe para nos privar de alcançar aquilo que nós almejamos alcançar. Pelo contrário, a palavra de Deus existe exatamente para isso, para nos levantar, para nos colocar em nossos pés e perseguirmos os nossos objetivos, sendo o primeiro deles a salvação, porque de nada adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perdesse a sua salvação. Então a palavra de Deus existe para esta finalidade. Portanto, não deixe que nada distraia você.
É verdade que aparecerão problemas enormes como o gigante Golias. É verdade que aparecerão outras coisas que não têm aparência tão feia, como, por exemplo, os jogos, o lazer, por exemplo. O lazer não tem cara feia, lazer é bom, mas o lazer demais aleja a nossa vida, não é verdade? Então, tudo precisa ser equilibrado, tudo precisa ser focado para que nós tenhamos mais eficiência e possamos viver, possamos experimentar aquela vida que Deus tem para nós. Quantos podem dizer amém? Em terceiro lugar, nós precisamos calcular as dificuldades. Queridos, Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Deus nunca disse que as coisas seriam melzinho na chupeta ou mamão com açúcar, não. Deus nunca falou que não haveria dificuldades. Como disse alguém, Deus nunca nos prometeu uma travessia sem tempestades. O que Ele nos prometeu foi uma chegada segura. Isso sim, isso nós temos promessas na Bíblia. Portanto, nós precisamos nos sentar e calcular as dificuldades. Nós precisamos nos sentar e discutir o que está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Como assim? A Bíblia disse: busquem em segundo lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é verdade? Não, buscar em primeiro lugar. Então, nós precisamos em primeiro lugar nos sentar e calcular as dificuldades. Precisamos nos sentar e discutir o que está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Precisamos avaliar qual a distância que podemos correr por dia. Precisamos que tudo esteja muito bem computado. Do contrário, nós sofreremos a derrota. Do contrário, nós perderemos a concentração. Do contrário, nós acabaremos perdendo o foco. Jesus disse em um dos seus sermões, Lucas capítulo 14, versos 28 a 30, Jesus disse: quem é o homem que começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos riram dele, dizendo: esse homem aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Portanto, queridos, cálculos, planejamento, cronogramas fazem parte da manutenção do nosso foco. Quando isso não acontece, nós não sabemos como venceremos as dificuldades, porque não está no planejamento, não está nos cálculos, não está nos cronogramas. E aí alguém vai dizer: olha, corra para o jejum e para a oração. Querido, jejum e oração até funciona, com certeza. Mas Deus quer nos ensinar a calcular, a planejar, a fazer cronograma, para que a gente possa manter o nosso foco, para que assim possamos viver uma vida vitoriosa. Queridos, nenhum apóstolo da Bíblia enfrentou dificuldades como o apóstolo Paulo, mas nós vemos em Paulo determinação, nós vemos Paulo planejamento, nós vemos em Paulo um mapa missionário na sua vida, aonde ele queria ir e tudo mais. Por exemplo, quando ele escreve para os romanos, ele diz: olha, eu estou escrevendo para vocês porque eu espero que mais tarde eu possa ir visitá-los, e quando eu estiver lá com vocês, eu espero que vocês me enviem para a Espanha. Ou seja, Paulo era planejado, era um homem que experimentou muitas dificuldades, mas isso não era argumento para ele não ter planejamento. Ele chegou inclusive a dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, o seguinte: olha, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E o que fazia então com que Paulo não fosse esmagado pelas dificuldades? O fato de que ele tinha tudo calculado. Ele já sabia o quanto lhe custaria pregar o evangelho ao mundo conhecido da época. Ele já sabia as perseguições que teria que enfrentar. Ele já havia estimado a sua vida como preciosa desde que ele cumprisse o seu chamado. Em certa ocasião, em Atos capítulo 20, verso 24, ele disse o seguinte: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use, ou melhor, que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ou seja, Paulo já tinha tudo no seu orçamento, no seu planejamento, no seu cronograma, e por isso então as coisas nunca eram difíceis demais para ele. Lemos anteriormente, ele disse: olha, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Por quê? Porque Paulo já tinha calculado as dificuldades. Nada era difícil demais para ele. Nada era inesperado para ele. Ele sabia os riscos que ele ia correr, as oposições que ele enfrentaria, as dificuldades da jornada, as dificuldades das navegações da época, os invernos e tudo mais. Estava tudo calculado. Então, queridos, aquilo, como se diz, aquilo que é combinado não é caro, né? E aquilo que é calculado também não é caro, porque está dentro do planejamento. Então, queridos, você já calculou as dificuldades que você encontrará para manter-se no foco? Para não oscilar para lá e para cá, como aquele crente que é jogado de um lado para o outro pelos ventos de doutrinas e coisas semelhantes? Então, você já calculou as dificuldades que você encontrará para manter o seu foco em Jesus em primeiro lugar? Muitas distrações virão, muitas dificuldades virão. E a pergunta não é se você está concentrado, é se você está focado em Jesus. Em segundo lugar, você já calculou a dificuldade para evitar as distrações? Pense em uma meta financeira. Digamos que você tem uma meta financeira, você precisa de um dinheiro para dar entrada no apartamento. E aí você vai lá na região da Santa Ifigênia, por exemplo, ou na 25 de março. E o que acontece? Existe tanta coisa ali para ser comprada, né, que a gente não precisa e que nem, quem sabe, nem nunca vai usar. Mas aquilo pode servir para nos distrair, para nos tirar do nosso foco financeiro, para conseguir aquele dinheiro para dar entrada no apartamento. E o que vai acontecer? Depois você chega em casa, vai calcular e diz: nossa, eu não deveria ter comprado, agora está muito longe para ir lá devolver, não vou fazer. Então, você já calculou o preço para evitar as distrações? Então, é importante fazermos esse cálculo para não sermos surpreendidos por algumas coisas muito importantes, e uma delas é o desânimo. Então, você vai parar e vai dizer: poxa vida, eu nunca consigo. Eu tenho a meta, mas vou lá na Santa Ifigênia e volto sem a meta. Eu tenho a meta, mas vou no shopping center e volto sem a meta. E assim por diante. Então, é necessário que você calcule bem todas as coisas, quanto vai custar para você manter o foco. Quem sabe você vai precisar ficar sem ir no shopping center por um tempo, sem ir para a região das compras por um certo tempo, sem sair de viagem por um certo tempo, para que aquele objetivo seja alcançado. Então lembremos, Deus nunca nos prometeu uma travessia sem tempestades. O que nos prometeu Deus foi uma chegada segura, amém?
Então, amados, para concluirmos, e já quero pedir que os irmãos fiquem em pé, por favor. Então, em primeiro lugar, queridos, vamos lembrar, concentração faz parte, mas foco é diferente de concentração. Concentração é por um espaço curto de tempo. Foco, às vezes, é por toda a vida. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado com o perigo das distrações. Em terceiro lugar, precisamos calcular as dificuldades. Não basta apenas calcular os momentos bons e prazerosos que teremos ao longo do foco da nossa vida. Não, é necessário calcular as dificuldades. Perguntas: em que nós estamos focando? Ao desligar a internet, o computador, o telefone nesta noite, ou ao sair daqui da igreja, tenha plena convicção, em primeiro lugar, que o foco da sua vida é Jesus. Esse é o foco principal da nossa vida. Não tem como sairmos nem para a direita, nem para a esquerda. Se os seus olhos não estiverem em Jesus, você vai afundar igual Pedro estava afundando. Então, em primeiro lugar, coloque o seu foco em Jesus. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Ele vai dar a vitória sobre tudo, inclusive até naqueles pontos fracos, como por exemplo, falta de foco, falta de planejamento e assim por diante. Jesus também vai te ajudar nesta questão. Em segundo lugar, pergunta muito importante: qual o foco da sua vida aqui na terra? Você está caminhando de acordo com esse foco? Você está sendo verdadeiro consigo mesmo? Ou você está se enganando? Achando que lá na frente tudo vai dar certo. Que vai chegar uma hora que as portas vão se abrir. Não, não se equivoque. Não, você precisa ter um foco claro. Você precisa saber que caminho que você está seguindo. Se você quer ter uma vida vitoriosa, é necessário que você foque em alguma coisa, segundo a revelação que o Senhor der para a sua vida. E você precisa ser fiel a este foco. Você precisa ser fiel a esta revelação. E aí sim você vai ter uma vida vitoriosa. Portanto, mantenha o foco no objetivo. Centralize a força. Centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Repito, mantenha o foco no objetivo. Centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Autor desconhecido. Para concluir, não perca o seu foco, para que as certezas que você tem não se transformem em dúvidas. Com isso nós vamos orar. Senhor, queremos orar nesta noite. Queremos te agradecer por estarmos aqui, pela tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor nos ajude na questão do foco, Senhor. Em primeiro lugar, nosso foco deve estar em ti. E não precisamos nada além do Senhor. Também, Senhor, queremos que o Senhor nos ajude em relação ao foco que temos que ter para a vida aqui na terra. Queremos andar à luz da revelação que o Senhor nos der, Senhor. Se é para uma coisa, então para aquilo. Se é para outra coisa, então para aquilo, ó Deus. Ajuda-nos também a nos livrar das distrações, ó Pai. Para que não venhamos ser enganados por outras questões que não fazem parte do plano principal da nossa vida. Ajuda-nos também a calcular as dificuldades que encontraremos ao longo do caminho, Senhor, para que nada seja pesado demais, difícil demais, Senhor, e para que também as nossas certezas não venham se transformar em dúvidas. Ó Deus, seja conosco, nós queremos viver essa vida vitoriosa que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela audiência. Gostaria de lembrá-los que temos a programação normal da igreja. Amanhã às 8h30 as mulheres estão reunidas, os homens às 20 horas também pelo Zoom. Sábado de manhã às 9 horas nós temos aqui o café dos homens,
Todos os homens estão convidados e pedimos às irmãs que quando der lá pelas 7 horas, dê um chacoalhão lá no seu esposo na cama e diga: levanta que tem o café dos homens, para que ele venha aqui participar com a gente. Se você tiver um amigo, traga também para participar conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.